Então fala conosco através da tua palavra e revela-nos, Senhor, o teu poder, em o nome do Senhor Jesus. Vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 5, que a Bíblia diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e os de seus 2 filhos Malom, Quilom, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Versículo 5: E morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Vamos entender esses primeiros versículos. A Bíblia, ela começa dizendo que existia uma família composta de um casal, um homem e uma mulher, que tinha 2 filhos. O nome desse casal, o marido se chamava Elimeleque, e o nome da mulher se chamava Noemi. Esse casal teve 2 filhos, um se chamava Malom e o outro Quilom. E esses filhos tomaram para si mulheres, uma se chamava Órfã e a outra Noemi. A primeira coisa que eu queria te falar: os filhos tomaram mulheres que eram moabitas, elas eram estrangeiras. Mas no versículo 5, ele nos trata algo muito interessante que aconteceu na vida dela. Ela era uma mulher de Deus ou não era? Ela era. A família era uma família de Deus. Mas olha o que aconteceu. E morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Os 2 filhos dela morreram. O marido dela morreu. Imagine só a situação. Se você estivesse passando por uma situação, e teve pessoas que já passaram por essa situação, de terem a morte de um parente, um ente querido, uma pessoa muito importante. E essa mulher não teve a morte de só uma pessoa, mas ela perdeu o marido, e logo depois perdeu o quê? Os 2 filhos. E ali, quando Noemi viu aquela situação, a Bíblia diz que ela chamou Ruth e chamou Órfã e disse: vocês 2 vão para as suas casas, vão para a sua família, porque eu não posso fazer nada. Vamos ler o versículo 11, 12 e 13, já eu começo a pregação. A Bíblia diz: porém Noemi disse às 2 mulheres dos seus filhos: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo. Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vocês sejam por maridos? Ela disse: vão para sua casa, eu não posso fazer mais nada por vocês. Eu sou idosa, já não posso mais ter filhos e te dar como esposo. Versículo 12: voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para te ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e eu ainda tivesse filhas. Esperaram-eis que viessem a ser grandes? Deter-vos-eis por eles, sem tomar marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, por
o Senhor se descarregou contra mim. Qual que era o sentimento dela? O sentimento dela é que Deus havia a desamparado. O sentimento do coração dela é: minhas filhas, vamos embora, porque eu não posso fazer mais nada por vocês. Olha o que ela disse no final: o Senhor descarregou contra mim. O Senhor se esqueceu de mim. O Senhor trouxe a sua ira sobre a minha vida. Esse era o sentimento do coração dela. Mas note e preste atenção nisto: Noemi compreendia que a situação que ela estava sucedendo contra a vida dela não tinha nada a ver com Orfa e com Ruth. Ela entendia que as mulheres não tinham nada a ver com a situação que ela está vivendo. Entenda, muitas vezes o seu problema não tem relação com ninguém. O que você está passando, a luta que você está passando, não tem relação com fulano, com ciclano, com beltrano. E às vezes a gente descarrega a nossa ira em pessoas. Às vezes ninguém fez nada para você. Você está passando pela luta e você fala: é culpa dele. É culpa, vou colocar exemplo, às vezes é culpa dos meus parentes, é culpa do meu patrão, é culpa do pastor, é culpa da igreja. A gente culpa diversas situações. Mas qual que foi o aspecto de Noemi? Noemi entendeu que não tinha Orfa e Ruth tinha alguma coisa a ver com isso. Não tinha nada a ver. E aí ela estava passando por uma tempestade. Aí você fala: mas pastor, por que tempestade? Qualquer pessoa pode passar por tempestade. Imagine, você num barco ou num avião. Pode vir ou não pode vir uma tempestade? Se você entrar hoje num barco e para o mar, você não pode pegar uma tempestade? Se você entra num avião, não pode passar por uma turbulência? Isso é porque você é pecador? Pecadora? Isso é porque você é mal? Isso é algo que você fez de errado? Sim ou não? Não. Todos podem passar por uma tempestade. O Senhor que me trouxe aqui para dizer para você: o Senhor diz que todos nós que somos cristãos podemos passar por um momento de tempestade, de luta, de deserto, de provação. Isso não quer dizer que Deus te desamparou. Isso não quer dizer que Deus te deixou. Isso não quer dizer que Deus não te ama. O Senhor, Ele está dizendo nessa noite que às vezes nós vamos passar por deserto, nós vamos passar por tempestade, porque o sol e a chuva sobrevêm sobre todos. Se você está vivendo alguma coisa difícil na tua vida e você está na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, fica em paz, porque você está passando por uma tempestade. Mas o que acontece com a tempestade? Ela passa. O Senhor me trouxe aqui para ser boca de Deus na tua vida e te dizer: se você está passando por um momento de tempestade, de turbulência, de deserto na sua vida, o Senhor está dizendo que toda tempestade tem um fim, todo deserto acaba, toda turbulência se cessa, mas a única coisa que você tem que ficar é firme no barco, buscando Jesus, e a tempestade vai cessar. No momento de tempestade, meus irmãos, a gente faz o errado. A gente culpa Deus, a gente culpa amigos, a gente culpa a igreja. Não culpe ninguém. Entenda que você está passando pelo deserto, pela tempestade. Isso todos
todos vão passar, sem exceção. Todos vão passar por um momento difícil financeiro. Todos podem passar por um momento de enfermidade. Todos podem ter uma perda de um parente. Isso é porque Deus não te ama? Isso é porque você é a pior pessoa do mundo? Sim ou não, igreja? Não. Porque desde o momento que nós estamos na terra, nós somos suscetíveis a passar por tempestades. Por isso que a Bíblia nos disse: no mundo tereis aflições, em outras palavras, tempestades. Mas Ele te deu um conselho. Sabe aquele conselho de ouro? Tende bom ânimo. O Senhor disse: você pode passar por tempestade, por deserto, por aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Ele está dizendo: se você estiver em mim, você também vai vencer. Mas o que nós temos que ter? Bom ânimo na tempestade. E é fácil ter bom ânimo na tempestade, igreja? Não é. No dia da dificuldade, da calamidade, da morte, do desemprego, no dia mau, a gente fica angustiado, desanimado, não quer mais orar, não quer ir mais para a igreja, não quer mais saber de ler a Bíblia, culpa todo mundo, ninguém presta. Por quê? Porque você esqueceu que no dia mau você tem que ter bom ânimo. No dia mau você tem que profetizar: a minha vida vai mudar, a minha história vai mudar, o Senhor vai prover, o Senhor vai se levantar. No dia da calamidade você tem que exercer a fé. E o que a gente faz no dia da tempestade, igreja? Fala mal, culpa, que nem Adão, foi Eva. A gente acha culpados, ao invés de a gente dobrar os nossos joelhos e buscar aquele que tem o poder de acalmar a tempestade, buscar aquele que tem o poder de nos fazer passar pelo deserto. O Senhor está nos ensinando, igreja, hoje algo muito forte, que nós hoje podemos estar passando pelo deserto, pela tempestade. E não é porque você não é bom, não é porque Deus não te ama, é porque todo mundo vai passar. No versículo 14 e 15 e 16, eu vou dar a lição de casa. Vocês leiam na sua casa, porque é muito extenso essa leitura. Ambas, quando ouviram o que Noemi disse, vai para a sua casa, o que elas fizeram? Elas choraram. A Bíblia diz que quando ela disse, Noemi disse aquilo, vão embora, as mulheres choraram. Mas houve uma atitude diferente. A Bíblia diz que teve duas pessoas. A órfã deixou a sua sogra e foi embora. Mas Ruth ficou com Noemi. O que o Senhor está dizendo através dessa palavra? Entenda: na sua vida vão sempre ter dois tipos de pessoas. Pessoas que na hora do deserto, na hora da luta, na hora que as coisas estão ruins, vão ir e te deixar. Mas vão ter pessoas que vão ficar. E aí você fala: mas pastor, não ficou ninguém. O Senhor declara na sua palavra: ainda que a mãe esqueça do filho, eu não esquecerei, assim diz o Senhor. O Senhor me trouxe aqui para te dizer: às vezes você é uma pessoa que foi deixada de lado, que foi desamparada por pessoas, que foi esquecidas, mas o Senhor está dizendo: não fique chateada, não fique chateado,
porque o Senhor é contigo. Se te deixaram, se te desampararam, a palavra do Senhor, ela declara que o Senhor não te deixará, Ele não te desamparará, mas Ele será contigo. E às vezes a gente esquece disso, igreja, e a gente fica tão chateado quando a gente fala, não lembraram de mim. Ninguém, eu estou sozinha, não tem ninguém para mim. Mas o que aconteceu com Noemi? Nessa ocasião, Ruth ficou com ela, mas muitas vezes na nossa vida nos deixarão sozinhos. Se você hoje se sente sozinha, sozinho, o Senhor, Ele conforta o teu coração dizendo, fica tranquilo, porque eu estou contigo na peleja, eu estou contigo na batalha, eu te fortaleço, eu te guardo, eu te guio, e eu faço a obra na tua vida. No versículo 19, a Bíblia, ela continua dizendo, que Noemi e Ruth foram para Belém da Judéia, terra do nascimento de Noemi. Ruth deixou Noemi, sim ou não? Não. Ruth ficou com Noemi. E no capítulo 2, versículo 2, vocês leem depois em casa todos esses versículos e vocês irão entender. No capítulo 2, versículo 2, a Bíblia diz que Ruth, ela se propõe a ir no campo, apanhar espigas, atrás daqueles cujos olhos achassem graça. Elas duas foram para Belém da Judéia. Elas voltaram para a casa de Noemi. E quando voltaram para casa, Ruth se propôs ir colher espigas para elas se alimentar. Preste atenção que você vai ver a revelação de Deus agora. Quando ela foi apanhar aquelas espigas, ela foi apanhar na fazenda de Boaz. Aí você fala, quem é Boaz? Boaz era o parente de Elimeleque, marido de Noemi. Você vai entender, calma. Esse homem, existia na época uma tradição, que quando um provedor, um esposo morresse, o parente mais próximo teria que prover aquela mulher viúva. Preste atenção, Ruth foi na fazenda do parente que ia prover para Noemi. Noemi achava que estava desamparada. Noemi pensava que Deus havia se esquecido dela. Noemi acreditava que não tinha mais jeito. Mas Deus conduziu Ruth para o lugar do provimento. Deus não se esqueceu de Noemi. Aquela mulher pode ter perdido o marido, os filhos, mas Deus não havia se esquecido. Quando Boaz descobriu essa história através de Ruth, ele disse no capítulo 3, versículo 11: agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto dizeste te farei. Olha só o que ele disse. Ele descobriu que ela, aquela mulher Noemi, era parente dele. E ele disse, eu vou cuidar de você. Aquela mulher estava desamparada, ela estava sozinha, não tinha ninguém, parecia que era o fim para ela. Mas olha só o que Deus fez. Deus é tão poderoso que proveu na vida de Noemi. E o Senhor está dizendo, meu irmão e minha irmã, ainda que pareça que você está desamparada, ainda que pareça que todos se esqueceram de você, ainda pareça que é o teu fim, tem um Deus que não se esqueceu de você.
O Deus que eu estou falando não se esqueceu de Noemi e colocou Boaz para prover na vida de Noemi. E o Senhor está dizendo: fica em paz, porque eu ainda me levantarei em teu favor. Eu digo que eu não te esqueci de você, eu não te esqueci da promessa que eu tenho para a sua vida. Noemi teve a providência de Deus. E a palavra nesse versículo do capítulo 3, versículo 11, diz para Ruth: pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. O compromisso de Boaz era com Ruth? Sim ou não? Não. O compromisso de Boaz era sustentar somente Noemi, porque era de sangue, era parentesco. E o que ia acontecer com Ruth? Pela ótica humana, ela ia ser lançada fora. Mas olha só o que a palavra diz, que Boaz disse: toda a cidade, todos viram que você é mulher virtuosa. Preste atenção nessa palavra. A palavra diz que o compromisso de Boaz era com Noemi. A promessa de Deus era para Noemi, não era para Ruth, porque Ruth era estrangeira. Ruth não adorava a Deus, Ruth não tinha ligação com Deus. Mas pela atitude de Ruth, pelo caráter de Ruth, pelo esforço de Ruth, e por Ruth aceitar estar com Noemi, ter aceitado estar do lado do Deus de Noemi, ter aceitado Deus, Deus colocou Ruth na promessa. O que o Senhor está dizendo através disso? Ruth não era de uma linhagem, de um povo de Israel, não era um povo judeu, ela não era cristã para a ótica dos homens. Mas no momento que ela aceitou estar do lado do Deus, através de Ruth, de Noemi, Deus acrescentou a promessa na vida dela. O Senhor está falando: não importa se você anos passados não era na igreja, se você não nasceu em berço evangélico, se você é estrangeiro, não importa. O Senhor está falando: no momento que você aceita estar do meu lado, eu coloco a minha promessa na tua vida. O Senhor está dizendo para aqueles que não nasceram na igreja, para aqueles que às vezes estavam no mundo de drogas, de vícios, de pecados, mas aceitou a Deus. Ruth é o exemplo disso. Ela não era cristã, ela não era evangélica, ela não tinha de geração de nobre, mas ela aceitou a Deus, e Deus cumpriu a promessa na vida dela. O Senhor, Ele não importa se você era gentil, em outras palavras, pecador, ou nasceu no berço evangélico. O Senhor está com as pessoas que se entregam a Ele. Então, se porventura você anteriormente estava no pecado e veio para Cristo, a promessa de Deus está na tua vida. Ele vai cuidar de você. A Bíblia, ela diz que Ruth não era de boa linhagem, mas no momento que ela decidiu aceitar estar do lado de Noemi, Deus cumpriu uma promessa na vida dela. No capítulo 2, a Bíblia começa a dizer que Boaz casou com ela, um homem que tinha financeiramente dinheiro, um homem que tinha estrutura. Quem casou com Ruth? E ela viveu uma vida do bom e do melhor. Preste atenção nisso. Ruth, se voltasse para a casa dela, eu não sei o que seria da vida dela. Ela seria uma viúva, às vezes passaria dificuldades, necessidades, mas no dia que ela escolheu estar do lado de Deus, através de Noemi, Deus fez uma obra na vida dela. O Senhor está dizendo: se você hoje firmar uma aliança com o Senhor, Ele muda a tua vida, Ele muda a tua história. O Senhor mudou a vida de Ruth, porque ela se propôs estar do lado de Noemi.
Ela se propôs estar do lado de Deus, ela se propôs fazer a vontade de Deus, e Deus deu um casamento abençoado para ela. O Senhor deu estrutura de vida para ela, um fazendeiro com uma condição financeira boa, porque ela estava aos pés de quem? De Deus. Ela teve caráter e não largou Noemi sozinha. Ela amou Noemi quando todos não amaram. Ela esteve com Noemi quando todos a deixaram. E o Senhor viu isso e a honrou. O Senhor está dizendo, Ele sabe da sua atitude, Ele sabe do teu esforço, Ele sabe do que você faz, e Ele vai te honrar, Ele vai te exaltar, porque Ele não é homem que não está vendo. O nosso Deus é um Deus onipresente, onipotente, onisciente. Ele está vendo o seu esforço, a tua luta, e o nosso Deus vai te honrar. A única coisa que você tem que fazer é o quê? É permanecer como Ruth, firme. Mesmo quando na sua vida tudo der errado, permaneça firme na presença de Deus. Ruth é só um exemplo de que quando nós vivermos dias difíceis na presença de Deus, nós não podemos o deixar. Ruth poderia ter facilmente deixado Noemi, mas ela deixou, ela permaneceu. E Ruth é o exemplo do que eu e você temos que fazer na presença de Deus. Não importa se chegou o dia de vaca magra, não importa se chegou o dia de dificuldade, não importa os dias que chegaram, permaneça sempre firme na presença de Deus, e na hora certa Deus vai te honrar. E o que nós podemos aprender com a vida de Noemi? Noemi perdeu o esposo, os seus 2 filhos, porém ela era fiel a Deus, fiel ao Senhor. E o Senhor, Ele nos trouxe através desse exemplo para dizer: não importa a tempestade que você está passando, Deus não desamparou Noemi. Noemi tinha perdido tudo e parecia que ela estava desamparada. Mas Deus desamparou Noemi, igreja? Sim ou não? E o Senhor está me dizendo: não importa se hoje você está desamparado, desamparada, se hoje você está passando por lutas e dificuldades, Deus não vai te desamparar. Deus não vai te esquecer. A promessa do Senhor vai se cumprir, em nome do Senhor Jesus. O Senhor foi muito específico através dessa palavra, dizendo, eu finalizo dizendo, entenda, essa é o resumo de tudo. Se você é um homem ou uma mulher de Deus que teve percas grandes na tua vida, e acha que está desamparado, o Senhor está dizendo, eu não te desamparei, eu não te esqueci, e a promessa ainda está de pé, vai se cumprir. Só permaneça firme, que a promessa de Deus vai se cumprir. E para o outro tipo de pessoa, se porventura você não era da igreja, ou você se afastou da igreja e está hoje voltando como Ruth, o Senhor está dizendo, no momento que você firmou uma aliança com o Senhor, eu firmei uma aliança com você, e agora eu tenho promessa com você, e eu vou cumprir essa promessa na tua vida, pela atitude de me ter uma aliança com Cristo. Quem entendeu essa palavra? Acalma o teu coração, Deus não te desamparou. Acalma o teu coração, não importa o grau de dificuldade que você está vivendo, Deus não se esqueceu de você. Você está vivendo uma grande tempestade, um grande deserto, mas da mesma forma que Deus foi na vida de Noemi e não desamparou, mas honrou, Deus está falando, Ele vai te honrar, Ele vai me honrar. A única coisa que a gente tem que tomar é a mesma característica de Ruth: não largar dos pés de Jesus, não largar da presença de Deus. E Deus, Ele vai nos abençoar.